Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E não importa a hora, o dia ou o lugar, no momento que você ligar a TV e o Vasco estiver jogando, ele estará perdendo. Cara, é incrível. O que acontece com o Vasco é uma coisa de louco. Eu liguei a TV agora há pouco, tava no primeiro tempo, o Vasco já estava perdendo, precisando fazer 5 gols ou pelo menos empatar para ir para os pênaltis. O Vasco já estava perdendo e já estava precisando de 5 gols. Então agora, ó, jogo encerrado, 1 a 1. Acabei de olhar aqui, acabei de atualizar. Estou gravando esse vídeo na parte da noite, porque vou ter alguns compromissos aí na quarta-feira. Vai ser uma quarta-feira um pouco corrida, então já decidi já conversar. Quero conversar tranquilamente com vocês sobre os assuntos de hoje, porque inclusive tem assuntos e pautas muito sérias pra gente bater um papo aqui. Então, ó, não sai daí não. Vasco eliminado da Sul-Americana, ou seja, vai aumentar mais ainda esse ruído de crise e, se eu não me engano, daqui a alguns minutos já vai aparecer fora Fernando Diniz. Vamos ver aqui, ó, Diniz Vasco. Quer ver? Vou atualizar de novo. Já deve estar tendo isso já. Já deve estar tendo isso já. Olha lá, ó, Vasco se ferrando com o Diniz. Diniz teve um mês para treinar e no resumo de tudo o time segue jogando bola na área e rezando pro Verratti fazer o gol de cabeça. E o Vasco, rapaziada, quem ainda acredita no Diniz em pleno 2025, mano? Teve louco que apostou na vitória do Vasco. O Vasco é um fracasso e com o Diniz vira a combinação perfeita do fracasso. É, galera, assim, eu não gosto do Fernando Diniz, não, do técnico, assim, né, do trabalho do Fernando Diniz. A pessoa do Fernando Diniz nem conheço, então nem sei como que é. Mas do trabalho técnico do Fernando Diniz eu não gosto. Eu não gosto. Quando o Fernando Diniz foi contratado pelo Vasco, eu falei aqui, imagina a saída de bola do Vasco com o Fernando Diniz. É, meus amigos, a coisa é feia, viu? A coisa é feia. Além disso, eita, o Galo da Massa quase que sofreu ontem um complô de jogadores querendo ir embora. O Rony pediu rescisão contratual, o Gustavo Scarpa ameaçou rescisão contratual, o Igor Gomes notificou o Atlético Mineiro. Os jogadores lá estão cobrando a diretoria do Atlético Mineiro em questões ali salariais, direitos de imagem, bônus, etc. e etc. E a coisa tá feia lá. Os caras conseguiram converter a saída do Rony, né? O Rony anunciou a saída, se despediu dos atletas e anunciou oficialmente essa saída, mas depois voltou. Aí eu quero ver como que a torcida do Atlético Mineiro vai reagir a esse movimento pró-saída aí do Rony. Só que é o seguinte, meus queridos, a conta chega. A conta chega. O Atlético Mineiro é uma equipe que vem gastando com muitos jogadores, com peças de reposição. Eles vêm tentando, né, na marra, vencer alguma coisa. Resumindo, hoje é uma equipe sem personalidade tática nenhuma. É uma equipe que rotaciona jogador e acaba pegando um resto ali de outras equipes, que acaba tendo salários altos e acaba sendo contratado por valores que não é barato. Ou seja, é uma equipe que não aceita a realidade que ela está. A primeira coisa para você se recompor, para você se reestruturar, é você aceitar que existe ali um problema. E aceitar que talvez em uma temporada ou outra não vai dar para você brigar na ponta. E é isso que acontece no Atlético Mineiro hoje. O Atlético Mineiro, eles querem forçar a ter um time que eles não têm condições financeiras de ter. E acontece isso. E detalhe, hein? Já foram vendidos, já teve injeção financeira, a dívida ainda continua alta e tá passando por toda essa turbulência que tá acontecendo nos bastidores. Então o galão da massa, a coisa tá feia. Eu só falo uma coisa, proposta na mesa do Hulk. Se eu fosse dirigente do Palmeiras uma hora dessa, eu já teria uma proposta pronta na mesa do Hulk para 2 anos de contrato. Vem encerrar a carreira no Palmeiras, no seu time do coração. E eu tenho certeza que ele iria entregar muito, viu? Iria entregar muito. Ah, mas não pode jogar o Campeonato Brasileiro, tá? Não tem problema. Não tem problema.
Naquela equipe do Palmeiras lá, galera, tem espaço para todo mundo. Palmeiras tá nas 3 competições. Então tem espaço para todo mundo. Ah, não dá para usar no Campeonato Brasileiro? A gente vai usar no Libertadores. Fica tranquilo. Roda a vinheta aí, bora lá. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí da TES. São os nossos novos parceiros, estão presentes em mais de 220 países. Provavelmente você já utilizou alguma plataforma de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, Copilot, entre outras aí que tem no mercado. E você sabe que para você ter acesso a recursos mais avançados, você tem que pagar mensalidades. ChatGPT, por exemplo, R$ 110 por mês, no plano mais básico. É aí que entra a TES. Eles são uma plataforma que une mais de 220 modelos de inteligência artificial. Então é como se fosse um grande marketplace, um mercado livre da inteligência artificial. Você acessa e você pode utilizar a inteligência artificial que você quiser. E tudo isso por um único valor mensal de R$ 49 por mês. Como que eles fazem isso? Simples. Para nós, o ChatGPT, por exemplo, cobra a partir de R$ 110 para a gente utilizar. Para a TES, que é uma parceira tecnológica do ChatGPT, eles cobram $2 por milhões de palavras escritas. Eles estão ranqueados no G2 como a 6ª melhor plataforma do mundo. O ChatGPT, por exemplo, está em 10º, está atrás dos caras. É uma startup, inclusive, de donos brasileiros, @ricabarros, que confiou aí no nosso trabalho. E uma plataforma muito intuitiva que ela conversa entre si. Então, quando você pedir algo para ela, você não precisa ficar repetindo aquilo que você quer até chegar no modelo ideal. Uma inteligência artificial, ela vai corrigindo a outra para entregar exatamente aquilo que você quer, economizando o teu tempo. A TES tem uma promoção muito bacana para você que está aqui no canal. Se você utilizar o link que está aí no canal ou o QR Code que está aparecendo aí, você vai ter 10% de desconto na assinatura. Além disso, você vai ganhar um curso de certificação de IA. Esse curso ele é vendido por mais de R$ 8.000 e ele vai estar incluso na sua assinatura, mano. Tu vai pagar tipo assim, R$ 44 por mês se você fizer aí a assinatura da TES, da plataforma aqui pelo nosso canal. Novos parceiros da TES, tecnologia pra você. Tamo junto. Eu fico admirado. E quando eu falo admirado, obviamente que eu tô sendo irônico. Eu tô sendo irônico aqui. Eu fico assim, admirado com o tamanho do ego do Abel. Cara, eu acho que esses 10 títulos que ele conquistou pelo Palmeiras, eles elevaram ele assim de uma tal maneira que ele às vezes, sei lá, acho que ele deve pensar que é o inventor do futebol. E eu queria ter comentado com vocês isso daqui no vídeo de ontem, inclusive, mas lamentavelmente não tivemos tempo. Não quero deixar de comentar isso aqui com vocês. Ele falou assim, ó, na coletiva: uma das minhas funções como treinador é pegar um jogador que vale 7 milhões de reais, ele estava falando do Richard Rios, e transformá-lo em uma venda de 30 milhões de euros. Quando me contrataram, isso ficou muito claro. Não vim apenas para ganhar títulos. Vai me desculpar, galera. Vai me desculpar. Mas assim, a gente sabe que essa parada do Rios chegou por 6 milhões e pouco do Guarani e saiu por 30. É uma parada que acontece uma vez a cada uma década. Não é uma coisa recorrente. Começa por aí. Isso daí, mano. O índice de valorização que esse cara teve chegou desacreditado, pessoal meio assim e tal. Palmeiras colocou uma vitrine nele, colocou, claro. A seleção colombiana também colocou essa vitrine, consequentemente. Uma foi consequência da outra, tá? Eu não tô tirando os méritos, nem de jogador, nem de comissão técnica. Mas vamos lá. Quantos jogadores nós vimos chegando no Palmeiras e se depreciando? Eu posso citar uns aqui pra vocês: Bruno Tabata, Danilo Barbosa, Jailson, Merentiel. Merentiel não perdeu valor, mas também não ganhou muito valor, não. Foi comprado com um valor ali, vendeu por um pouquinho a mais, e foi isso. E tem outros nomes aqui também.
Se a gente puxar na memória, tem outros nomes. Endrick, Estevão. Esses caras eu nem considero. Vitor Reis. Esses caras eu nem considero que eles vieram já da base. Esses caras eles já vieram praticamente vendidos na base. Praticamente não, né? O Estevão e o Endrick sim. O Vitor Reis foi logo na sequência que subiu pro profissional. Fez pouquíssimas partidas, inclusive, no profissional. Então, se o trabalho do Abel é pegar um jogador de 7 milhões de reais e vender por 30, eu tenho muito medo dessa afirmação aqui. Dele realmente acreditar que ele é um cara que está transformando jogadores de 7 milhões de reais em 30 milhões de euros. Eu tenho muito medo dele crer na real nisso. Porque se ele realmente acredita nisso daqui, se ele realmente acredita, se não for só uma palestrinha dele, ali da coletiva, porque venceu e tal, e aí os abeletes, se não for só isso, ele acredita nisso. E ele acreditar nisso é perigoso. Porque isso pode trazer um punhado de jogador de 6, 7 milhões de reais pro Palmeiras. Aí é perigoso, meu amigo. Porque o caso do Richard Rios é às vezes. Não é todo dia que a gente vê isso. É mais comum a gente ver isso, por exemplo, em base. Categoria de base, assim, ó, aquele moleque é uma promessa. Aquele moleque lá, ó, promessa, já tá vendido lá pro clube não sei da onde, por 30, 40 milhões, 20 milhões de euros. Mas agora, a trajetória do Richard Rios, ela é muito difícil de acontecer. Então isso daqui me preocupa um pouco. Isso aqui me preocupa um pouco. Porque o ego é muito grande. Eu posso falar uma lista de nomes aqui que nem resultado no Palmeiras eles deram. O Palmeiras pagou mais de 30 milhões pelo Bruno Tabata. Ele não apresentou nenhum resultado esportivo. O Palmeiras pagou não sei quantos milhões pela Tuesta. Ele não apresentou nenhum resultado esportivo. Não é com todo mundo, galera. E dentro desse elenco, já tem jogadores que isso não vai acontecer. Que o Palmeiras contratou por valores menores, achando que isso vai acontecer, mas não vai. Mas não vai. Beleza? Eu só espero que ele não leve a sério isso que ele falou. E vamos lá, pessoal. Mercado do futebol, tá? A gente teve aí a chegada, né, do Saul Niguez ao Flamengo, né? Ao Rio de Janeiro, né? Ele vai fazer bateria de exame médico, essa burocracia para ser contratado. E também o GE, a CNN, já publicaram também a contratação do Carrascal, que já está tudo certo, que houve um atraso na documentação, mas já está tudo validado, está tudo ok. E o atleta chega aí até o final dessa semana, começo da outra, para assinar e passar pela burocracia que o Saul Niguez vai passar agora. São duas boas contratações, eu acho que dois jogadores ali de estilos diferentes, obviamente, claro, que tem características diferentes, uma forma de conduzir a dinâmica tática diferente. Você tem ali o Carrascal, é um jogador mais agudo, um jogador mais intenso, mais rápido. E aí você tem o Saul, que é um cara que volta mais para habilidade, é um cara ali de acalma um pouco o jogo, vamos trabalhar melhor os espaços, um cara que sabe trabalhar em espaços mais reduzidos, é acostumado com aquele futebol espanhol, como a gente falou hoje. Então são jogadores em que as suas características se complementam. Ponto interessante também é mais um jogador, o Niguez no caso, que chega por valores ali a custo zero. Ou seja, o Flamengo não vai precisar pagar nenhum clube pelo jogador. Já teve o Jorginho que foi assim, o Danilo foi assim, agora você tem o Niguez também que foi assim. E por falar em contratação de jogador, por falar em todo esse bastidor de jogador, nós tivemos a situação ali que aconteceu com o De La Cruz. O De La Cruz, ele é um jogador que não tem conseguido ganhar ritmo, assim, ganhar continuidade, né? Ritmo ele até tem, ele é um cara muito dedicado em campo. É um bom jogador. Quando entra, ele é um cara bem exigido e atende bem as expectativas. Porém, aí que tá o problema. Ele não entra tanto. E esse é um grande problema. E eu acho assim, galera, um jogador fenomenal, tá? Se você pegar o De La Cruz no River Plate, mano, você é louco. Bem, o River Plate não queria liberar o jogador. O Flamengo foi lá e pagou a multa pelo jogador. Eu falei várias e várias vezes aqui que era um jogador que eu gostaria de ter no Palmeiras. Então,
essa situação física do jogador, por mais que ele tenha aí problemas com lesões, elas me surpreendem um pouco. Porque no River Plate não era assim. Tinha os momentos, mas não era... o jogador ele tinha uma certa continuidade, ele conseguia assumir a sua titularidade. Surgiu uma mensagem que foi vazada do departamento médico do Flamengo sobre a condição física do jogador. E meus amigos, isso aqui... Olha, isso daqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, galera. O Runco, médico lá do Flamengo, ele mandou uma mensagem para uma pessoa falando a real condição do De La Cruz. E essa mensagem, ela foi vazada. E a gente sabe que quando cai na rede, literalmente, caiu na rede é peixe. Rapidamente essa mensagem ela foi pulverizada e já estava aí nos principais veículos de comunicação e foi tratada com um grande alarde ali pela imprensa nos bastidores do Flamengo. Porque essa mensagem, mano, isso daqui é um absurdo. É um absurdo. É uma mensagem que era para ser extremamente confidencial. Vamos ver a mensagem. Bem, ele fala aqui, ó, prezado fulano de tal, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Pessoal, essa mensagem aqui, isso aqui é muito sério. Primeiro, porque expõe o atleta. Segundo, porque isso aqui é uma interferência na carreira do atleta. Porque imagina, um atleta que tem um valor de mercado considerado alto, que é o De La Cruz, ele tem um valor alto de mercado. Alguma equipe vendo isso daqui, ela vai querer a contratação do De La Cruz? Ela não vai. Então aqui você depreciou o próprio atleta do clube. E aí tem algumas pessoas criticando o médico. Só que a gente precisa entender quem que vazou a conversa. Porque se você tem um grupo, vamos supor que eu sou um jogador de futebol. Então eu tenho lá o meu fisioterapeuta, eu tenho o médico que me atende, tem ali o núcleo, tá? E dentro desse núcleo que me atende, eles têm um grupo onde eles discutem os casos dos jogadores. Passando a situação, deixando o outro a par da situação. Ok? Provavelmente é de conhecimento do atleta que existe sim, porque é um trabalho multidisciplinar que envolve vários profissionais. Preparador físico, fisioterapeuta, médico, enfim, massagista, etc, etc. Então, tudo bem. Agora, a maior gravidade aqui, eu acho isso vazar da forma que vazou. Esse realmente é um grupo ali em que o atleta está ciente que tem profissionais ali dentro que fazem parte do seu dia a dia de tratamento e do seu plano de tratamento. Porque eu posso atender você, eu posso consultar você e eventualmente eu posso chegar e falar assim, olha, eu vou pegar o seu caso e vou compartilhar com alguns colegas. Você me autoriza compartilhar com alguns colegas para que a gente possa tentar entender o seu quadro da melhor forma possível, como a gente vai proceder com isso? Ok? Esse princípio da ética médica, né? Paciente médico, ele não pode ser quebrado. E eu não estou falando que ele foi quebrado aqui, pessoal. A gente simplesmente não pode pegar o médico e jogar o cara na fogueira.
A gente tem que ver quem que vazou a informação e qual o grupo, qual que era o teor desse grupo. É o grupo lá do departamento de condicionamento físico do clube? Aí sim, é normal eles trocarem esse tipo de mensagem. É normal. Ah, não, não era um grupo, era um grupo aí aleatório, de terceiros. Aí precisa ser averiguado da melhor forma possível. Aí eu não posso dizer nada, eu não posso dar opinião nenhuma. O que eu posso falar aqui com vocês é projetar cenários. Isso aqui é um cenário muito negativo para o jogador. Agora, outro ponto, pessoal. Outro ponto, tá? Que eu quero conversar com vocês aqui. É como que tanta coisa, tanto bastidor vaza pelo Flamengo. Me expliquem, como que tanto bastidor vaza pelo Flamengo? Isso daqui também não é normal. Tem muita gente com muita informação que era para ser confidencial na mão. Quem que tá vazando essas mensagens? Alguém que tá tentando sabotar o clube? Uma oposição política dentro do clube? É muito prejudicial isso. E tem que ser melhor averiguado e principalmente, galera, melhor é vedado pelos gestores do clube. Porque ao mesmo tempo que vem notícias ali de contratação e tudo mais, vem notícias ruins. Parece que, sei lá, mano, parece que é um jogo. Parece que tem alguém tá tentando implantar essas coisas pra realmente pulverizar isso. Aí o vestiário fica como? O jogador fica se sentindo como? Mas daí então, pessoal, coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Precisava trocar essa ideia com vocês, precisava ter essa resenha com vocês a respeito disso. Coloca aí a tua opinião também. Tamo junto. Valeu, falou, até mais. Ah, hoje tem, ó, rodada de Campeonato Brasileiro, viu? Tava até me esquecendo. Vou pegar estrada hoje de tarde, tava até me esquecendo que ia ter rodada de Campeonato Brasileiro. Rodada de Campeonato Brasileiro. A gente vai comentar sobre. Tamo junto.